Louvado seja Deus pelas nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui a partilhar a palavra de Deus nesse canal maravilhoso da Núbia e que ela nos deu essa oportunidade. O Senhor favoreceu a nós de partilhar da sua palavra e que Deus nos abençoe. Espero que estejam todos bem, todo mundo esteja feliz com a graça de Deus. E vamos partilhar a mensagem do nosso Senhor aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz assim sobre o assunto deste capítulo, é que Pedro estava pregando naquela época. Os primeiros cristãos foram começando o nascimento dele, o novo nascimento, a descida do Espírito Santo. E Pedro continuava pregando, e aquela pregação que estava ali, aquela palavra que estava sendo anunciada, ela convenceu os corações. E os corações foram arrependidos e disseram para Pedro, perguntaram para Pedro aqui no 37, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos nós, irmãos? Diante de tudo isso que aconteceu sobre Jesus ter morrido e ressuscitado, eles perguntaram, convencidos daquilo era verdade, e perguntaram: o que faremos nós, irmão? Aí Pedro dizia, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, a respeito a vós, vossos filhos, e todos aqueles de longe e de perto, e aos que o Senhor os chamar. E no 40 ele diz, e com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, o que nós estamos percebendo aqui nessa leitura, olhando aqui no final desse 40, da geração perversa, eles já tinham recebido o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Ele estava ali já pela graça, já estava salvo, já tinham se arrependido, já tinha acontecido o perdão dos pecados. Então, a salvação que é de graça, ela não anula a nossa responsabilidade, o nosso compromisso nesta terra. Então, Paulo aqui no 40, Pedro aqui no 40, está dizendo, com muitas outras palavras, ele continuava o sermão e exortando aquele povo, que naquele momento tinha começado uma nova vida. E ele exortando dizia, salvai-vos desta geração perversa. E eu faço assim a mim mesmo essa pergunta, como vamos nos salvar de uma geração perversa? Como é que a gente vai salvar de uma geração perversa? Nós estamos num mundo que nós estamos vendo a perversidade, cumprindo-se a palavra de Deus na perversidade, da qual acontecia naquela época. Por isso que Pedro dizia, salvai-vos desta geração perversa. Então ele diz para nós hoje, do mesmo jeito, a gente é salvo em Cristo, quem ainda não conhece a Cristo, que ainda não percebeu que Cristo lhe ama, que ainda não foi convencido pelo Espírito Santo, mas eles sabem, muitos sabem, que o mundo é perverso, o mundo jaz do maligno. Há uma perversidade no coração do homem tão grande que engana as pessoas. Se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, se a gente não tiver nas mãos de Deus, a gente se engana com tanta enganação, com tanto engoldo, com tanta heresia, com tanto uns dizer uma coisa, outros dizer outra. Se a gente não for pela palavra de Deus, a gente se perde. A gente não tem um rumo certo para ir. A gente precisa estar nas mãos de Deus para entender tudo que é para a gente fazer nessa terra, neste mundo perverso do qual ele fala. Ele diz, olha, com muitas outras palavras, ele diz, ó, salvai-vos desta geração perversa. Irmão, nós estamos vendo a perversidade do mundo e muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente participa, a gente faz parte, a gente é cúmplice dessa perversidade. Porque se nós concordamos com o sistema desse mundo, se nós concordamos com as mentiras, com as enganação, com as enroladas que o povo dá, as mentiras, a fraudulência do ministro do mundo, do povo, no país, no governo, a roubalheira, as coisas que estão tudo erradas, se a gente concordar com essas pessoas, com as atitudes delas, nós estamos fazendo parte da geração perversa. Isso está bem claro aqui na sua palavra. Se nós concordarmos com as palavrões, as pornografias do mundo, as danças do mundo, as conversas do mundo, o que o mundo oferece para a nossa carne, que às vezes para a carne de muitos é muito boa na sua carne, mas você faz parte da geração perversa se você aceitar, se você concordar, se você combinar com aquilo. Nós estamos vendo um projeto de destruição de família muito grande na face da terra. Se nós concordarmos com aqueles que assinam o projeto, com aqueles que assinam as leis errôneas, e malvada e perversa, se a gente concordar, nós estamos fazendo parte da geração perversa.
Por isso que o Senhor diz para nós nessa mensagem: se salve disso, ou se afaste disso, rejeite isso. Porque nós vamos viver no meio desse povo. Nós, enquanto a gente estiver na terra, a gente está no meio desse povo. Agora a gente tem que estar no meio desse povo, discordando das obras praticadas pelo inimigo, pela perversidade do homem perverso, guiado pelo espírito do mal. Nós temos que estar fugindo dessa geração perversa. Nós temos que andar em contramão disso aí. Onde o bem é mal, o mal é bem, tudo é normal, tudo é legal, tudo tá bom, tudo é novato, tudo é moderno. Esse vai e vem de conversa, irmã, é da boca da humanidade perversa, que não se encontrou com Cristo, não foi convencido pelo Espírito Santo, não recebeu o dom do Espírito Santo, não recebeu o perdão de pecado. Então eles entram na perversidade e nós estamos no meio deles, vivendo com eles. E bem pertinho de nós, vai dentro de casa, pertinho de casa, na nossa igreja, por onde a gente anda, a gente encontra corações perversos. O povo pensa que perversidade é só matar, é fazer o crime, derramar o sangue. Não, perversidade é enrolar, é mentir, é enganar, é julgar, é fofocar. Tudo isso é perversidade. Tudo isso são coisas que não vêm do Espírito Santo. E o que não vem do Espírito Santo não é para nós. A gente tem que fugir, a gente tem que se afastar disso aí, nossos pensamentos. A gente tem que rejeitar a geração perversa, as obras do povo perverso. Nós vamos tentar amar esse povo, nós vamos tentar ajudar esse povo, nós vamos tentar chegar perto desse povo, falar de Jesus para ele, dizer que ele ama cada um, dizer que nós aprendemos a amá-lo na sua natureza de pessoas humanas, mas as obras que eles praticam são de perversidade, contra Deus, contra o Espírito de Deus. Então é que essa mensagem, neste dia, foi uma mensagem que Deus me deu, que me deixou muito feliz, porque ele já deixou aqui para quem é salvo e para quem não é salvo. Salvar, essa responsabilidade aqui ele está dando a nós. Pedro está falando aqui para nós. A salvação da alma foi dada por Cristo de graça, não fizemos nada. Mas agora é para se salvar da geração perversa, da perversidade da boca do mundo, das coisas desta carne, desta terra, deste mundo que jaz do maligno. Nós precisamos ter a nossa parte de buscar de Deus a força, o poder de Deus para resistir o diabo e ele fugir para longe de nós. Porque Pedro, o apóstolo Tiago, ele escreveu: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Na sua carta ele disse isso. E para resistir o diabo, para ele fugir de nós, nós precisamos estar nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Porque se a gente falhar alguma coisa ali, estando nas mãos de Deus, ele restaura, pode até fazer ainda um outro vaso, um vaso cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar nas mãos de Deus e não podemos concordar. A mensagem a avançar hoje é para não concordar com a perversidade deste mundo, a corrupção deste mundo. Os políticos aí comprando voto por R$500, por R$200, comprando a inocência das pessoas que não conhecem Deus. E eles estão comprando e se prevalecendo de sua candidatura para fazer isso. Nós não temos que concordar com as coisas errôneas dos outros. Nós precisamos acertar e ajudar os outros a aprender de Deus na sua palavra que é santa. Então esse é um convite para nós largarmos a covardia, deixar de ser desanimado, se animar na palavra de Deus, se erguer na palavra de Deus e ensinar a humanidade que os atos da perversidade não agradam a Deus. E nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos agradar a Deus, ensinando a quem está errado e lutando para não errar, cada dia acertando mais, cada dia acertando, todo dia fugindo dessa geração perversa. Essa é a nossa mensagem de hoje. Fugir da geração perversa, das bocas perversas, das roubalheiras, dos fraudes. Aprender a votar, aprender a escolher seu candidato, aquele que vai lhe representar, escolher um homem de Deus, para que ele lá interceda por você lá no Congresso e que ele interceda por você todos os dias. Isso nós precisamos estar em união de oração com toda a humanidade, não entrar na corrupção deste mundo perverso que o Senhor diz que ele é do maligno. As obras das trevas é do maligno, não é as obras do Espírito Santo, é do maligno. Então que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, da graça de Deus, revestido com seu Espírito, para se alegrar na presença de Deus e anunciar a boa notícia do Senhor e rejeitar a perversidade e os corações e as maldades deste mundo em nossos corações. E que o irmão fique com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo e que tudo seja para a glória do nome de Jesus.